Glória a Deus. Hoje nós vamos terminar a série Despertamento Espiritual. E nós vamos para a última palavra, o último sermão desta série, que nós vamos ministrar sobre despertamento para a peleja ou despertamento para a luta ou a guerra. E nós vamos usar como texto base o livro de Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, capítulo de número 1. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Deus tem uma palavra para o nosso coração, tem direção nesta noite. Você crê junto comigo, amém? Amém? Creio que o Senhor tem uma palavra para nós. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1. É um texto muito conhecido de todos nós, mas eu tenho certeza que você hoje vai receber instrução do Espírito Santo, compreensão desse texto, como talvez em um outro momento você recebeu. Eu creio que o Senhor tem algo muito especial para nós essa manhã. Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Os barulhos ainda das Bíblias ainda correm. Eu não perguntei onde está a sua Bíblia, mas eu estou ouvindo onde ela está. Amém? Está vendo, irmão? A Bíblia fala. Amém? Todos acharam? Diz assim o texto: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Versículo 9: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Podemos orar. Senhor, te louvamos, tua palavra aberta, tua palavra lida. Eu peço com que a sua palavra pelo teu Espírito seja exposta e ela seja aplicada ao coração do teu povo. Sobre uma terra fértil eu oro para que esta mensagem chegue e gere muito fruto, no nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Despertamento espiritual, hoje despertamento para a peleja. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: estou na luta. Ou você mesmo já disse: estou numa luta, estou numa prova, estou numa provação, estou numa luta, estou numa tribulação. Diversas vezes eu encontro um amigo aqui de Pradópolis que ele sempre diz, eu falo: meu amigo, como você está? Ele fala: na tribulação. Eu falei: mas tem vitória, né? Olha, o crente pentecostal fala: tem vitória, tem muitas vitórias. Então, quando a gente fala de luta, de provação, de tentação também, tentação, porque às vezes a tentação é uma luta, resisti-la. E a palavra vai dizer em Tiago que quem resiste à tentação é feliz. Não é quem cai na tentação, mas quem resiste à tentação é feliz. Só que porém a gente pode estar passando por lutas que possa ser fruto da nossa falta de inteligência. Lutas financeiras, lutas em relacionamentos, lutas até mesmo no trabalho. Talvez tomamos atitudes, ações que foi falta de inteligência.
Mas não é esse tipo de luta que eu quero falar com você. Não quero falar sobre a luta de tentação, não quero falar sobre a luta de provação em um ambiente familiar, trabalho, escolar, que seja. Eu não estou aqui para falar sobre uma luta que você está passando, talvez de uma enfermidade, mas eu quero falar sobre a luta que nos leva a conquistar e a preservar. O texto que nós acabamos de ler de Josué é uma luta que ele está prestes a executar, mas é uma luta de conquista, que depois vai ser uma luta de preservação. Aliás, essa luta de preservação já está acontecendo por aquilo que Moisés havia edificado. Depois Josué é chamado por Deus, nesse texto de capítulo de número 1, a conquistar aquilo que Deus havia prometido ao seu povo Israel. Josué está em uma estação de mudança. Ele era apenas o moço do profeta, ele era apenas alguém que era fiel ao seu pastor, ao seu sacerdote, ao seu líder, enquanto estava ali na tenda, próximo da tenda de Moisés. Josué havia acabado de enterrar Moisés e pranteado por 30 dias este grande líder, o maior líder da nação de Israel. Josué, cujo nome significa Deus é salvação, que é o mesmo nome de Yeshua, e Yahoshua é o nome de Josué no hebraico. Então a semelhança ao nome de Jesus e Yeshua em hebraico é quase que 100% o mesmo nome. Então Josué é a figura do próprio Cristo, mas aqui ele está assumindo uma responsabilidade muito maior que a sua capacidade, muito maior com tudo aquilo que ele havia experimentado. Lembrando que Josué era ou é nas escrituras o maior guerreiro das escrituras, muito mais preparado talvez que Davi, um estrategista, um dos maiores estrategistas da escritura sagrada. A mente de Josué para a guerra era uma mente profunda. Ele conquistou 31 cidades a partir desse capítulo 1, 31 cidades, sendo a primeira, Deus disse assim para ele: Jericó, vocês não tocam em nada, Jericó é primícia. Lembrando para nós que quando nós estamos em um processo de conquista, que vai uma aplicação para o teu coração, e nós estamos conquistando algo que Deus está nos dando, a primícia é essencial. Das 31 cidades, a primeira, Jericó, Deus disse não toca. E aí nós sabemos que houve alguém que foi lá e pegou algumas coisas de Jericó. Deus ordenou com que esse viesse ser sentenciado, porque Deus disse não toque em nada de Jericó. Josué acaba de sair do anonimato e passa a ser agora alguém que o povo vê. Talvez uma experiência muito difícil, porque Moisés era muito respeitado, e Josué assumia esse lugar de dar sequência ao plano de Deus na cadeira de Moisés. Era algo extremamente difícil para Josué. Ele sai de um anonimato para que o povo pudesse ver, mas com uma responsabilidade grande, sim, mas também com uma instrução poderosa, porque Deus nos ensina na sua palavra, irmãos, diante de toda a responsabilidade que Ele nos dá uma instrução para executar essa responsabilidade. Josué tinha um coração exatamente como Deus queria, submisso. O coração de um guerreiro precisava ser submisso, humilde, que aceitasse o plano de Deus de maneira submissa, porque os submissos não podem entrar na guerra, os insubmissos não podem entrar na guerra, vão ser frustrados. Agora, a submissão é uma essência necessária para quem entra em guerra, para a conquista. Eu disse que eu não quero falar hoje sobre as suas lutas pessoais, lutas de pecado, lutas familiares, ainda que eu possa citar isso, mas eu quero falar sobre lutas para conquista e preservação daquilo que Deus quer te entregar. Quantos entendem o que eu estou dizendo esta manhã? Amém? Josué é essa figura para nós, e no texto que nós acabamos de ler, o texto começa, volta lá para a sua Bíblia, no capítulo de número 1, versículo de número 1, a Bíblia, no seu livro de Josué, não se apresenta
não começa a contar uma história, ela traz um fato acontecendo e ela diz: sucedeu depois da morte de Moisés. A morte de Moisés foi um fato tão extraordinário para o povo de Deus e para o Espírito Santo na Escritura, que ela começa dizendo: sucedeu depois da morte de Moisés. O texto não diz faleceu Moisés, ele diz morte de Moisés, aqui mostrando para nós a morte da lei como era, para que Josué, o Filho de Deus, assuma. Eu vou fazer aqui algumas aplicações da graça em face da lei, e espero que o Espírito Santo te dê entendimento para isso, em nome de Jesus, amém? Então sucedeu depois da morte de Moisés. O que isso mostra para nós? Quem entendeu o chamado para a peleja, não pode dar muito tempo para o luto. Eu vou repetir: quem entendeu o chamado de Deus para a peleja, não pode dar muito tempo para o luto. O final do texto de Deuteronômio diz que foram 30 dias a morte, ao luto pela vida de Moisés. Ele era um grande líder, sim, mas não era necessário ter tanto tempo para o luto. Eu quero dizer nesta manhã para o teu coração: se você acredita que Deus tem algo para que você venha conquistar, se você acredita que Deus tem algo para que você avance em conquista, em herança, não é possível que você esteja dando tanto tempo para o luto, por mais importante que foi aquela figura ou aquela situação. Guerreiros precisam ter o tempo de luto determinado, não pode ser indeterminado. Sabe por quê? Pergunte por quê? Porque senão você vai ficar no deserto. A transição entre Moisés, que termina no deserto, e Josué, que vai começar a entrar em Canaã, necessita terminar com os lutos. Alguém entende o que eu estou falando esta manhã? Então, se você ficar com muito luto aqui, em coisas que já terminaram, vai acontecer que você permanecerá no deserto e Canaã ficará de longe. O texto diz: depois da morte de Moisés. Moisés significa até aqui a lei me trouxe. Moisés representa a lei. Moisés representa aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito me trouxe até aqui. E agora você precisa ouvir, aprender a ouvir Deus falar, porque o texto diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Como que continua o texto? Projeta por favor o texto, você vai ler junto comigo, para que entre no teu coração. Depois da morte de Moisés, o que acontece? Servo do Senhor, você vai ler junto comigo, diga assim comigo: que o Senhor falou a Josué. Então você percebe que a lei te leva até Josué, mas Moisés morre, e aí você vai ouvir Deus falar. O que você está querendo dizer, pastor? Eu quero dizer o seguinte: que guerras não se pode entrar sem Deus ter falado para entrar. Como assim? Eu quero dizer que o mundo está em guerra, meus irmãos. O mundo está em guerra. O mundo está em guerra dentro de casa. O mundo está em guerra na política. O mundo está em guerra na economia. O mundo está em guerra nos campos sociais. Se nós formos entrar em todas as guerras, como é que fica? O texto diz que Moisés morre. Então a figura de Moisés é a figura da lei, é a figura daquilo que está escrito. A partir daí nós precisamos ouvir Deus falar sobre o que está escrito, porque o texto diz: Moisés morreu e Deus foi falar com Josué. E esse texto está mostrando para nós que há guerras que talvez você entrou, que Deus não falou para entrar. E qual que é o problema disso? O problema disso é que nós podemos estar envolvidos em guerras que Deus não entrou. O texto diz aqui que Deus falou para Josué, e Josué é a figura do filho. Em Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias
pelo Filho. O que isso significa? Significa que a Escritura, ela é o escrito de Deus, é a lei de Deus, mas a lei de Deus precisa ganhar vida na sua vida e Deus falar com você. Eu contei a experiência aqui agora, a Escritura ficou viva na minha vida, quando eu disse a vocês que a voz de Deus veio ao meu coração. O povo precisa estar de joelhos para confessar lepra. Irmãos, não é brincadeira, eu não costumo fazer isso. Eu abri a Bíblia uma vez, abri a Bíblia a segunda vez, deu exatamente nesse texto que eu li a vocês. Isso é jogar roleta a Bíblia? Não, irmãos, eu creio que a Bíblia fala até na capa. Amém? Alguém pode falar amém comigo? Amém? A Bíblia fala comigo até na capa. Se eu abrir, ela vai falar. Mas há momentos especiais que o texto bíblico salta como uma voz para nós. Essa experiência nós precisamos ter. Amém? Então Moisés, ele nos conduz a Cristo, a Josué, porque a hora que Moisés morre, Josué está ali. Ele nos conduz a Cristo, e em Moisés você descobre que a vida é difícil. Que a vida é difícil. Em Moisés você descobre que a vida é difícil e possui aflições. Nisso você concorda comigo, né? Amém. A vida é difícil e possui aflições. O deserto de Moisés mostrou isso. Em Moisés nós aprendemos que o pecado é a razão de todos os males, não é o meio. Meio não tem poder de realizar aquilo que o pecado já fez e já faz na vida humana. Então a Bíblia diz assim, que Deus encerrou todas as coisas debaixo do pecado. Essa pessoa se tornou assim porque ela nasceu ali, porque ela se envolveu com mal companhia. Irmãos, todos nós temos potencial suficiente pela semente do pecado de nos tornarmos ruins, além daquilo que já está aqui dentro. Então Moisés mostra para nós que o pecado do homem é a razão de todos os males. Moisés também mostra para nós, e nós entendemos que o mundo e o viver do mundo nos distancia dos planos de Deus. Mas e Josué? Josué é a figura do Cristo e ensina para nós que a vida pode ser difícil, pode ter as suas aflições, mas ele disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em Moisés nós conhecemos que a vida tem aflições, tem dificuldades, mas em Josué nós entendemos que ele venceu o mundo, porque ele é o nosso guerreiro, ele é o nosso salvador. Se o pecado em Moisés é a razão de todos os males da vida humana, em Josué, a graça, o Filho de Deus, nós aprendemos, se o pecado é a razão de todos os problemas, ele nos limpou do maior problema. Ele nos limpou do maior problema que nós poderíamos ter. Você não tem nenhum problema tão grande que não tenha sido já resolvido, que era o meu e o seu pecado. Já foi resolvido, porque está escrito que o Cordeiro de Deus nos limpou do seu pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nos limpou e nos restaurou. Ele é o Josué. Se Moisés aponta que o pecado é o problema, Josué, o nosso Josué, disse: eu vos limpo de todo o pecado. Glória a Deus. Em Josué nós aprendemos que se Moisés disse que nós estávamos longe vivendo no mundo, em Josué nós entendemos, se eu estava longe, agora o nosso Josué nos conduz para perto, porque Efésios vai dizer que nós estávamos longe, mas por meio de Cristo agora nós estamos perto. Em Josué agora nós estamos perto. Em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 57, está a sentença de Deus para nós, sobre todas as lutas, sobre todas as conquistas, sobre todas as provações. Aqui eu já vou trazer tudo para que você entenda. Mas a graça que Deus nos deu, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, graças a Deus que se Moisés disse que as coisas são difíceis, se Moisés disse que as coisas são
aflituosas, se Moisés disse que as coisas são um deserto, é uma escassez, em Cristo, o nosso Josué nos deu a vitória, para a glória do teu nome. Ele já nos deu a vitória. Então qual é a peleja que você precisa avançar? Esteja seguro, em o nosso Josué, nós podemos avançar. Nós podemos avançar. Moisés, meus irmãos, depois da morte de Moisés é uma referência. E quando as referências morrem, nós ficamos aflitos. Mas deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia nos ensina que referências cumprem o seu papel. Referências cumprem o seu papel, e a estação da responsabilidade chega. Não pensa que a referência vai durar por toda a vida. Não pensa que aquele que é referência vai durar por toda a vida. A estação da responsabilidade chega. Então assuma a sua responsabilidade na guerra, porque o Senhor dos Exércitos é aquele que nos guia. Então a responsabilidade, ela precisa ser assumida, uma vez que a referência já cumpriu o seu papel. E toda referência nos leva a um lugar, e se ela nos levou a esse lugar, nós já estamos nele. Agora nasce a responsabilidade. A responsabilidade fala que a experiência é sua, e quem precisa falar é você. O povo de Deus não pode ser um povo de terceirizados. O povo de Deus precisa ser um povo que assume as suas responsabilidades, assume a posição de fala, assume a posição daquilo que Deus, quem precisa ir lá é você, quem precisa ajuntar é você. Mas Moisés está morto. Josué, você precisa assumir a responsabilidade. Ou vamos ficar assistindo aqueles que estão assumindo a responsabilidade? Deus te deu uma coisa chamada fé, você não desenvolveu ela sem antes Deus ter dado a você. Alguém pode dizer amém? Então, se Deus nos deu a fé, Ele nos presenteou com a fé. Então essa fé nos diz que é um ponto de referência, e agora a responsabilidade precisa entrar em ação. Eu me lembro que minha mãe me levou para poder entrar num time de futebol, quando tinha aqui no campo do São João. Alguns vão lembrar, que tem 40, 30 anos, vão lembrar do Chiquinho, que os boleiros aí lembram do Chiquinho. Ele era um treinador conhecido na cidade, e eu, como todo menino, gostava de futebol. Minha mãe me levou, irmãos. Eu era tão tímido, acredito que ainda sou um pouco. Ela até falar, não acredito, sou, irmãos, acredite. Ela me levou para, talvez eu contei essa história, talvez você já ouviu, você fala, de novo, pastor, mas deixa eu aplicar a palavra, tá bom? E minha mãe foi lá, eu me lembro de chegar no alambrado do campo, e esperando assim, minha mãe chamando o treinador, o treinador treinando, fazendo o treinamento, e eu lá esperando. Tinha uns 12 anos, e chamou, e veio o Chiquinho. Ele falou, mano, meu filho quer treinar aqui. Aí ele pegou e falou assim, mas o que ele joga? Ela falou, do que você joga? Eu falei, não sei, não sabia nem do que eu jogava. Aí ele falou assim, faz o seguinte, traz ele aqui no próximo treino. Falou o dia do treino, só que ele precisa comprar uma chuteira. Tá bom, vamos comprar chuteira, beleza. Que dia? Marcou o dia e tal, beleza. Aí nós fomos comprar chuteira. Quem lembra aqui da loja Bianchi? Tinha uma loja chamada Bianchi aqui, olha, vai ver. Nossa, quem falou nossa também é velho, vai. Vai. E aí nós fomos lá comprar, e a chuteira era cara, irmãos, é cara. Aí minha mãe negociando, eu só olhando, minha mãe negociando. Quantas vezes faz, Bianchi? Bianchi, não, mas vamos dividir, fica tranquilo, faz um carnezinho. A época do carnê, irmãos, faz um carnezinho e tal, dividiu, e comprou uma chuteira cuja marca era Strike, que depois eu fui zoado mais do que tudo, Strike Berimbau, apelidaram a chuteira. E essa chuteira, ela tinha o bico dela para cima. Eu colocava a chuteira, o bico dela ficava para cima. E aí quando eu cheguei para treinar, aí os meninos olhou e falaram assim, olha aí, a chuteira dele parece um pé de palhaço.
E aí ficou o apelido Carlos Palhaço. Vai ver, meu Deus do céu. Por que eu estou contando isso? Naquele primeiro momento foi minha mãe que conduziu para que eu pudesse estar ali e fazer. Mas no dia que eu fiquei sozinho, sem minha mãe, aonde a referência morreu, ali naquele momento, morreu, tem uma antena madeira, né? Senão, antena madeira, ainda bem que tem madeira aqui. Não creio nisso não, tá, irmãos? Está repreendido. Ô Rafa, corta isso aí, tá? Não, depois, pastor fala para bater em madeira. Ai. Aqueles. Nossa, até esqueci o que eu ia falar agora. Palavra séria, cara. Referência, obrigado, vocês estão prestando atenção. A referência havia morrido ali, irmãos. E o que aconteceu? Aí ele virou para mim. Eu tinha que ser responsável pela posição que eu jogasse. Ele falou assim: qual é a posição que você joga, menino? Eu fiquei pensando, eu falei: goleiro eu tenho certeza que não, zagueiro também não. Aí qual que é a posição que você joga? Perguntou umas 3 vezes na frente de todo mundo. Aí eu soltei assim, eu falei: na frente. Aí ele falou: mas você não tem cara que joga na frente não, você é lateral direito. Irmão, ele aí virou lateral direito, eu jogava de lateral direito. Mas naquele momento que eu estava sozinho, sem uma referência, eu tinha que assumir a responsabilidade. Ainda eu não tinha aprendido ainda como essa responsabilidade seria, mas eu tinha que falar qual era a minha posição. Até que um dia, jogando 1, 2 vezes, eu falei assim: eu não gosto de lateral direito não, você está doido, corre demais, tem que ficar correndo. E estava me dando bem, mas eu cheguei nele e falei assim: ô Chiquinho, é o seguinte, eu sou atacante. Eu falei: mas como assim você é atacante? Você está jogando bem de lateral? Eu falei: sou atacante, põe na frente. E aí, por quê? Eu assumi, a referência me levou até aqui. Aí eu precisava assumir a responsabilidade. Nós não podemos ser ainda pessoas que terceirizam a responsabilidade que Deus já nos entregou. Quantos acreditam que Deus já entregou uma responsabilidade nas suas mãos? Amém? Então assuma a posição. Um guerreiro assume a posição. O guerreiro assume a sua posição. O texto ainda vai dizer no seu versículo de número 2, olha aí na sua Bíblia, no versículo de número 2, eu tenho muita coisa a dizer ainda, irmãos, vocês vão precisar dar mais um tempinho para mim. O versículo diz assim: Moisés meu servo é morto. Deus volta a falar: Moisés é morto. Por que Deus repete que Moisés é morto? Porque Deus quer afirmar para Josué: Josué, a referência já te trouxe até aqui, agora é com você agora. Você precisa se levantar. E ele diz: levanta-te, pois, e passa este Jordão. Passar o Jordão é um rito que nos introduz a um plano divino. Passar o Jordão fala de uma aliança que depois é feita na circuncisão após passar o Jordão. Então, quando nós vamos para a guerra, nós não podemos ir para a guerra sem a convicção, a certeza, a experiência que passamos o Jordão. Ou seja, nós entramos para um plano divino de aliança com Ele. Deus não guerreia as suas guerras, Ele guerreia as dele. Amém? Vocês não estão gostando disso, mas eu vou falar. Deus não guerreia as suas guerras, Ele guerreia as dele. Para que você possa estar dentro das guerras de Deus ao seu favor, você precisa passar o Jordão. E passar o Jordão vai falar de você: ou você entra no plano divino e Deus vai guerrear as guerras dele e você vai estar junto, ou não pensa que Deus está guerreando as guerras por causa de você. Se Josué não passa o Jordão, não tem vitória de Deus para Josué. Mas Josué passa o Jordão, ele faz um rito do plano divino. O Jordão é um símbolo do batismo para aqueles que não haviam se batizado no Mar Vermelho. A geração que saiu do Egito se batizou no Mar Vermelho. A geração que nasceu no deserto, que sobrou apenas Josué e Calebe, mais de 2 milhões de pessoas morreram no deserto. E essas 2 milhões de pessoas nasceram mais pessoas, porém não foram batizadas. Para que Deus pudesse estar ao favor deles, para que Deus pudesse estar operando na vida deles, eles precisavam fazer o rito para entrar no plano de Deus e se batizarem passando pelo Jordão. Naquele dia toda a nação de Israel passou o Jordão, todos os homens circuncidaram, cortaram o prepúsculo
do órgão genital masculino, e naquele dia eles fizeram uma aliança com Deus. E aí Josué, quando ele está diante de todo esse cenário de um início de uma batalha, de um início de uma conquista, aparece um anjo do Senhor, que aparece numa forma de homem, que nós sabemos que é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Ele se apresenta a Josué. Josué, a hora que vê esse homem, ele olha para esse homem e diz assim: você é um dos nossos ou dos inimigos? Porque Josué sabia de guerreiros espirituais que guerreavam ao seu favor. E sabe o que esse homem respondeu para ele, esse homem celestial respondeu para ele? Josué capítulo 5, versículo 13 e 14, ele perguntou: é dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse assim: não, mas agora, como príncipe do exército do Senhor. Aqui existe uma verdade muito forte que você precisa entender. Ele está dizendo: eu não sou ao seu favor. Para Josué, eu sou a favor do que Deus está fazendo. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Se você estiver dentro do plano divino, dentro daquilo que Deus está fazendo, eu guerreio essa guerra. Se você não está no plano divino, eu não sou nem do seu inimigo e nem seu. E aqui nós temos verdades para se desenrolar. Se eu estou dentro da sã doutrina, se eu estou dentro da fé em Cristo, se a nossa batalha, os nossos valores não são por nós, não são por causas sociais, ideológicas, filosóficas, mas são pelos interesses do Senhor, Ele estará conosco. Porque a palavra diz em 2 Coríntios 10, 3 e 4, diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, nós não temos pautas carnais das quais estamos lutando. Se você está achando que a tua luta é para poder se manter empregado, se a tua luta é para poder abrir um negócio, se a tua luta é para conquistar uma casa, isso não é luta de Deus. Agora, se você está olhando para o seu ambiente de trabalho, para um negócio que está por nascer, para uma profissão que estás estudando, para um empreendimento, para uma questão familiar, se você está olhando e está dentro do plano de Deus, dentro desta causa, o Senhor dos Exércitos, Ele está com você. Amém? Porque a Bíblia diz assim que nós não militamos segundo a carne, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Quando o Senhor se vinga, alguém aqui já desejou que Deus se vingasse de alguém por você? Deixa eu só levantar a mão e bem alto. Mas sabe de uma coisa? Deus é vingador. Se a gente assume essa responsabilidade de vingança, você assume o lugar de Deus e tem um problema com Ele. Deus é vingador, mas sabe do que Ele é vingador? Não é das nossas necessidades, não é das nossas mazelas, não é dos nossos interesses, das nossas mágoas. Ah, meu Deus, vinga, porque eu estou magoado, essa pessoa fez tanto mal para mim. Deus não vinga para responder uma rebelião contra você. Deus não vinga para responder uma traição contra você. Mas pastor, você não tem ideia o quanto que é ruim ser traído. Sim, eu sei. Ah, mas Deus não vai fazer isso. Não é porque queremos, é porque Ele é justo. Se Ele olhar e isso é justiça para Ele, na justiça dEle, certamente Ele não vai fazer porque queremos, Ele vai fazer porque é justo. Quantos estão entendendo? Isso é o príncipe do exército do Senhor, que não guerreia os nossos interesses, mas os interesses dele, se nós estivermos dentro dele. Eu sei que isso pode ser desconfortável para você, porque você fala: mas Deus não guerreia as minhas guerras. Se você está nele, Ele é o teu guardador, o guarda de Israel não dorme. Nisso você pode ficar tranquilo. E quem te trair, quem se voltar contra você, a justiça dele será aplicada. Mas não é por causa dos seus interesses, não é por causa que, mas eu fui. Ele destrói, não é porque nos causaram mal, mas porque Ele recompensa o mal.
Alguém entendeu o que eu falei? Ele destrói, Deus mata, irmão, o cara que mata, está na Bíblia, está na Escritura Sagrada, e Deus o matou. Deus matou um rapaz, ou dois, que estava querendo interromper uma descendência de nascer. Deus foi lá e matou ele, sentenciou. Então, Ele não destrói porque causaram mal para nós, Ele não vinga porque causaram mal para nós, mas porque Ele dá a recompensa do mal, dá a colheita para aquilo que foi plantado. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que aqueles que são guerreiros do Senhor não podem colocar o seu coração nas vinganças, nos desejos de destruição, no desejo que Deus responde o outro porque é do seu interesse, mas porque olha e diz assim: o Senhor é justo e o Senhor viu. Amém? O Senhor é santo e o Senhor viu. O Senhor é aquele que recompensa e que dá a colheita para aquele que planta. Paulo tinha tanta consciência disso, que um homem chamado Alexandre, a palavra diz em 2 Timóteo 4,15, que este homem chamado Alexandre, ele causou males, diz assim: Alexandre o latoeiro, causou-me muitos males. Olha só, ele está dizendo isso para Timóteo, nos últimos dias de vida dele. Ele está dizendo: Timóteo, tem um rapaz chamado Alexandre, esse cara causou muitos males para mim. E o que Paulo diz? O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ele não diz assim, o Senhor lhe pague pelo mal que fez. Não, o Senhor seja o santo juiz e olhe aquilo que ele fez em justo e lhe pague pelas suas obras. Então, meus irmãos, passar o Jordão significa, se eu estiver no plano de Deus, é Deus que assume a guerra. Amém? É Deus que assume a guerra. O versículo de número 3 diz assim, todo lugar que pisar a planta do pé, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Será que aqui está falando de conquistas geográficas? Não, irmãos, está falando de conquistas antes no espírito. Quando você avança em maturidade, quando você avança em fé, são conquistas no espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: o que está calçado os nossos pés. Em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 15, diz: calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. O que isso significa? Embora fui eu que pisei, no meu espírito eu tenho certeza que foi Deus que deu. Por isso que o texto diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Está falando de avanço que aconteceu aqui dentro, e você está pisando, você olha e diz: no meu espírito eu tenho certeza que foi Deus que deu. O nome Josué significa Deus é salvação, e nós temos autoridade, nós falamos isso aqui, nós cantamos isso no nome de Jesus, é o nome dele que tem autoridade. E eu quero dizer, essa manhã, eu vi um vídeo essa semana, e nesse vídeo, essa semana, não que isso seja uma novidade, mas olha que interessante, um ex-satanista falando, que ele tentava, junto com um grupo de pessoas maldosas, adoradores do diabo, eles olhavam para crianças em escolas, para que eles pudessem raptar essas crianças, e dar fins que nós sabemos aí tão ruins e maldosos para essas crianças. Mas ele, no seu testemunho, ele diz algo muito, muito significativo para nós que cremos. Ele diz assim: havia algumas crianças que nós não conseguimos aproximar. Havia algumas crianças que elas tinham como que uma coisa azul em cima delas, a gente não conseguia se aproximar delas. Aí ele falou assim: depois eu fui descobrir que isso que tinha nessas crianças era porque elas eram filhas de crentes que oravam por eles e empunhavam as mãos sobre elas. Louvado seja o Senhor. Talvez esse ato que nós fazemos aqui, e falei para o Fábio colocar as mãos, é para que você veja o que você precisa fazer em casa. Precisa colocar as mãos sobre os filhos, precisamos colocar as mãos sobre eles. Então ore para os seus filhos, ore para o seu cônjuge. Mas ele não é convertido, meu esposo, ore por ele. Mas ela não é convertida, minha esposa, ore por ele. Você não tem ideia do poder que existe na oração.
Porque todo lugar que pisar a planta do pé, essa conquista, antes de ser física, ela é espiritual. A salvação do teu esposo, da tua esposa, é conquistada no espírito, orando ali, orando por ele enquanto dorme, orando no travesseiro, orando nos lugares aonde ele está, chamando ele para orar. Deixa eu orar por você. Jesus, abençoe esse homem, abre os olhos dele. Pronto, o poder que existe na oração. Chama teu filho, expulsa demônios do seu filho. Meu filho tem demônio. Tem um monte de criança perturbada, irmãos, e nós ignoramos. É coisa de criança, é coisa da idade. Irmãos, tem crianças perturbadas, e nós precisamos orar no nome de Jesus. Todo lugar que pisar a planta do pé. Aí você fala, mas você ora para o seu filho direto, irmãos, direto. Meus filhos estão... Nós vivemos em guerra, e eu sei disso. Às vezes meus filhos nem sabem o que está acontecendo, mas eu sei. Então eu piso nesse lugar espiritualmente, eu piso nesse lugar nas regiões celestiais, e eu oro por ele. O versículo de número 6, já estamos terminando. O versículo de número 6 diz assim: esforça-te, tem bom ânimo. O que o texto diz, irmãos? E tem bom ânimo. Quando nós ouvimos essa palavra esforça, você já pensa assim: fisicamente eu tenho que me esforçar para ser um guerreiro de Deus. Tudo bem, mas aqui Deus não chama Josué para um esforço físico. Você pode dizer comigo: Deus não chama Josué para um esforço físico. Então ele chama Josué para quê? Qual que é o tipo de esforço que ele está comunicando? Está no versículo de número 7, ele diz assim: Josué se esforça para fazer conforme a lei. Josué se esforça para não se desviar. Josué se esforça para meditar de dia e de noite. Josué se esforça para ter cuidado. Então o esforço que Deus está chamando Josué é o esforço espiritual de permanecer na confiança. É o esforço espiritual de permanecer na confiança do Senhor. E que vida miserável é essa, viver em desconfiança? O esforço aqui é o esforço de olhar para a promessa. Josué se esforça para crer no que está prometido. Igreja, se esforce para crer no que Deus já falou. Se esforce para confiar no que Deus já te entregou. Se esforce para ir até o fim no que Deus entregou nas mãos de vocês. Se esforce. O esforço não é físico, ainda que ele vai reverberar no físico. Quem já se esforçou no espírito não tem dificuldade no físico. Por que que Davi, isso é tremendo demais, por que que Davi enfrenta o Golias? Porque no seu espírito ele já estava esforçado, no seu espírito ele já estava robustecido, no seu espírito ele estava maior que Golias, e disse assim: Golias, eu tenho que estar aqui, porque essa guerra é de Deus, e eu vou ser apenas um coadjuvante da guerra do Senhor. Senhor, eu vou no teu nome. E ele disse para todos de Israel: eu não vou no meu nome, mas no nome do Senhor dos exércitos. Eu pergunto essa manhã: existem pessoas que querem se esforçar no espírito, pessoas estão desanimando de avançar em ministérios, de avançar na conquista da sua casa, na conquista de coisas que Deus está dando nas suas mãos. Por quê? Porque estamos permitindo com que aquilo que é exterior assuma o protagonismo. Deus está dizendo para nós nesta manhã: esforça e tem bom ânimo. Esforça no espírito antes de esforçar no braço. Você vai precisar pisar, você vai precisar andar, você vai precisar fazer, sim, porque aqueles que antes tiveram esforço no espírito vão precisar expressar isso. E o texto vai dizer que a prosperidade não está na colheita. Olha que coisa maravilhosa desse texto: a prosperidade não está na colheita. Quando você fala assim: meu Deus, Deus me deu. Quantos aqui receberam coisas de Deus esses dias? Deixa eu ver, aleluia. E aí você olha assim, Deus me deu. A prosperidade não está em que Deus te deu. Olha que coisa maravilhosa. Onde está a prosperidade então? A prosperidade está em que você confiou que Ele pudesse dar, e Ele deu.
Então não é o que Ele deu que a gente olha, ainda que é uma bênção, celebramos, louvamos, e olha o que o Senhor me deu. Não, olha o que aconteceu no coração, confiando, crendo, para que visse. E isso a palavra aqui em Josué vai dizer: então farás prosperar o seu caminho. O seu caminho e a prosperidade não começa nas mãos, mas ele começa no esforço do Espírito, no Espírito robustecido. Se lembra de Davi. Davi não olhou para a funda, Davi não olhou para nada. Se ele tivesse olhado para a funda, se ele tivesse olhado para o tamanho de Golias, quase 3 metros de altura, e ele franzino, talvez aí aproximadamente 1,60 m, 1,65 m de altura, e olhasse na medida, no cálculo matemático não dá, mas ele já estava maior que Golias, porque o Senhor o robusteceu no Espírito. Deixa eu dizer uma coisa, o texto ainda diz: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Aqui o bom ânimo significa coragem. Deus quer um povo corajoso. Deus quer um povo corajoso. O Senhor está falando para um guerreiro, estrategista: coragem. Mas espera aí, Ele tem que falar para mim coragem, que não sou um militar. Mas Ele fala para um militar. Josué era uma categoria de militar, e Ele está dizendo para ele: coragem. Aí o militar ia olhar para ele e falar assim: mas peraí, olha a farda aqui, cara. Olha aqui, ó, os méritos. Não, a coragem que a Bíblia está dizendo, a coragem que Deus está falando na sua palavra original, é coragem na alma e na mente. Talvez Josué tinha coragem física. Eu olhava para Caleb: Caleb, me dá a espada que eu cabo com esse povo todo. Mas na alma e na mente, qual era o tipo de coragem que Josué tinha? E Deus visualizou Josué e falou assim: você vai lembrar de Moisés. Você vai começar a olhar para ele: cadê o Moisés? Coragem, tem bom ânimo, coragem na tua mente, coragem na tua alma. Porque se você tiver coragem na tua alma, se você ter coragem na tua mente, General Omar Blader, ele disse assim: coragem é a capacidade de agir apropriadamente mesmo quando eu estou morrendo de medo. Eu posso estar morrendo de medo, mas a minha coragem na alma e na mente, eu vou avançar. Josué tinha todas as características para ser alguém de muita coragem, mas Deus não estava falando da coragem exterior de Josué. Ele estava falando: tem uma coragem aí dentro, Josué. E eu quero terminar essa manhã dizendo: Deus quer um povo despertado para conquistar e preservar. Deus quer um povo preparado, despertado para conquistar e preservar. Qual é a conquista que você precisa executar? É a tua casa? É alguma coisa que Deus está colocando no seu coração? O que é que Deus está... Eu não estou falando das lutas rotineiras, mas eu estou falando o que você precisa conquistar na tua vida hoje. E eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar junto com você e dizer que se você passou o Jordão, as tuas lutas são do Senhor. Os irmãos do louvor, se você passou o Jordão, as suas lutas é do Senhor. Seja corajoso. Seja corajoso na mente, seja corajoso na alma, seja robustecido no Espírito. Saia daqui com todas as conquistas que lhes são necessárias realizar, irmãos. Você possa pisar sobre elas no poder do Espírito Santo. Esta manhã é uma manhã de revestimento, de despertamento. É uma manhã de revestimento e despertamento para conquistas. Pastor, tem coisas na minha casa que está se perdendo. Deus está te levantando como um guerreiro esta manhã, para preservar o que está se perdendo, para resgatar o que está se perdendo. Essa manhã é uma manhã de Deus abrir os seus olhos e você ver Canaã, e Ele dizer para você: esforça-te e tem o bom ânimo. Ninguém poderá te resistir. Não é por você, é pelo poder que em você opera.
É no poder do Espírito. O Senhor que te inclina tanto para o querer como efetuar. Ele está nos levantando essa manhã. Senhor, levanta o teu povo, fortalece o teu povo. Senhor, nas suas guerras de conquistas e preservações, fortalece o teu povo. Coloca a tua igreja de pé, Senhor. Coloca homens e mulheres, ó Deus, que venham experimentar as vitórias que vão protagonizar glória ao teu nome. Os Davis, existe Davis aqui nessa manhã que estão diante de Golias, mas a guerra é do Senhor. A guerra não é nossa, é do Senhor. Então entra, Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos, se levanta esta manhã, porque confiamos na tua vitória. Oh, meu Deus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Oh, aleluia. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Aquele que derruba as muralhas, faz mãe de filho. levanta o teu povo, Eu Senhor. mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo.